Olá, bem-vindo ao canal Bíblia. Você sabia? Meu objetivo é te desafiar a saber quanto você conhece da Bíblia, de forma lúdica. São 20 perguntas neste vídeo. Vamos maratonar? Anote quantas perguntas você acertou e informe nos comentários. Vamos começar? Pergunta número 1. Por quantos anos Davi reinou? 38 anos? 40 anos? 42 anos? Resposta correta: 40 anos. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar e reinou 40 anos. Referência bíblica, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 4. Pergunta número 2. Qual sinal que Deus colocou em Caim? Problema nas pernas? Marca no cabeça? A Bíblia não informa? Resposta correta: a Bíblia não informa. Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 4, versículo 15. Pergunta número 3. Qual o nome dos filhos de Isaac? Judá e Levi? Esau e Jacó? Caim e Abel? Resposta correta: Esaú e Jacó. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso, lhe chamaram Esaú. Depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso, lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Referência bíblica, Gênesis capítulo 25, versículo 25. Pergunta número 4. Numa das parábolas, onde caiu as sementes que deram bons frutos? Nas pedras? Junto aos espinhos? Na terra boa? Resposta correta: na terra boa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Referência bíblica, Mateus, capítulo 13, versículo 23. Pergunta número 5. Quem foi o primeiro rei de Israel? Salomão? Sol? Davi? Resposta correta: Saul. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falará. Este dominará sobre o meu povo. Referência bíblica, 1 Samuel capítulo 9, versículo 17. Pergunta número 6. Qual o nome do rei de Israel que se casou com Jezabel? Ezequias, Acabe, Roboão? Resposta correta: Acabe. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Referência bíblica, 1 Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31. Pergunta número 7. Quem era a esposa de Isaac? Rebeca? Ana? Isabel? Resposta correta: Rebeca. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Referência bíblica, Gênesis capítulo 24, versículo 67. Pergunta número 8. Qual rei reinou por apenas 7 dias? Zinri? Ezequiel? Roboão? Resposta correta: Enri. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. Referência bíblica, 1 Reis, capítulo 16, versículo 15. Pergunta número 9. Quem interpretou o sonho de Faraó no Egito? João? José? Jonas? Resposta correta: José. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 41, versículos 15 e 16. Pergunta número 10. Qual o símbolo do Espírito Santo citado no batismo de Jesus? Onça? Pomba? Leão? Resposta correta: pomba. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
Referência bíblica, Mateus, capítulo 3, versículo 16. Pergunta número 11. Quem orava pedindo um filho ao Senhor, e foi vista como embriagada? Débora, Isabel, Ana? Resposta correta, Ana. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Referência bíblica, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 a 14. Pergunta número 12. Quem foi o rei de Israel que construiu o templo em Jerusalém? Davi? Sanseel? Salomão? Resposta correta, Salomão. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Referência bíblica, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Pergunta número 13. Em qual livro está a história de Sansão e Dalila? 1 Samuel? Crônicas? Juízes? Resposta correta, Juízes. Pergunta número 14. Qual livro contém a história da Torre de Babel? Êxodo? Gênesis? Levítico? Resposta correta, Gênesis. Pergunta número 15. Quem era coletor de impostos que se tornou apóstolo? Zaqueu? Judas? Mateus? Resposta correta, Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Referência bíblica, Mateus capítulo 9, versículo 9. Pergunta número 16. Qual dessas mulheres foi mãe de um profeta? Débora? Ana? Maria? Resposta correta, Ana. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Referência bíblica, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 a 20. Pergunta número 17. Para onde Moisés fugiu depois de matar o egípcio? Midian? Judeia? Samaria? Resposta correta, Midian. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Referência bíblica, Êxodo, capítulo 2, versículo 15. Pergunta número 18. O que significa o nome Emanuel? Deus conosco? Deus proverá? Minha justiça? Resposta correta, Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Referência bíblica, Mateus, capítulo 1, versículo 23. Pergunta número 19. Qual o nome da única filha de Jacó e Lia? Isabel? Diná? Abigail? Resposta correta, Diná. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 30, versículo 21. Pergunta número 20. Adão viveu quantos anos? 180 anos? 500 anos? 930 anos? Resposta correta, 930 anos. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 5, versículo 5. E aí? Você gostou do vídeo? Quantas perguntas você acertou? Informe a quantidade de acertos nos comentários. Toda semana tem vídeo novo no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser informado quando postar novos vídeos, curtir para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, e compartilhar para que outros também possam aprender mais da Bíblia. Nos ajude a divulgar o canal e a palavra de Deus para mais pessoas. Te aguardo no próximo desafio. Obrigada por participar. Que Deus te abençoe. Leia a Bíblia.